Chamei aí, pastor Wesley. Seja bem-vindo, meu pastorzão. Glória Paz, a Deus. igreja. Ô, meu pastor, tudo bem? Paz, meu pastorzão, tudo bem? Bem, graças a Deus. Tá Eu ouvindo vou bem, hein? desativar, tudo bem, eu vou desativar os comentários aqui, pastor. E aí o senhor já pode começar a ministrar aos nossos corações. Somos todos ouvidos. Amém? Glória a Amém, Deus. amém. Amém. Satisfação ver você de forma virtual. Amém. Quero deixar o meu abraço a toda a nossa comunidade de fé, todos aqueles que nos assistem. E eu gostaria de compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 6. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 34. Eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito da multiplicação dos pães que Jesus Cristo fez. Eu vou ler esse texto, depois eu vou tecer algumas considerações que eu acredito que são muito pertinentes para esse momento que nós estamos vivendo. Amém? Marcos 6, versículo 34. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: Este lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os, para que possam ir nas regiões ao redor e às aldeias, e comprem pão para si, porque eles nada têm para comer. Ele respondendo lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Devemos ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? E ele lhes disse: Quantos pães vós tendes? Ide e vedes. E quando eles souberam, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E dividiu os 2 peixes e fartaram. A ação dos pães. E depois Jesus Cristo faz mais uma vez uma segunda multiplicação dos pães e dos peixes. E eu acredito que todos os movimentos de Jesus são friamente calculados. Jesus Cristo não faz coisas por coincidência ou por acaso ou sem um planejamento prévio. Eu creio que Jesus Cristo fazia as coisas de forma bem orientada. A primeira razão que eu observo, então, que Jesus Cristo repete esse sinal da multiplicação dos pães, é porque, mesmo após a segunda multiplicação dos pães, os discípulos não entenderam. Se você virar a página da sua Bíblia e for até o capítulo 8, a partir do versículo 14, você vai ver Jesus Cristo conversando com os discípulos e parece Jesus demonstrar até uma certa insatisfação por perceber que os discípulos não entenderam nada. Ele conversa com eles, repete para eles: olha, vocês não se lembram da multiplicação dos pães e dos peixes? Vocês não entenderam o que aconteceu ali? Outra razão para Jesus repetir o milagre é porque, assim como os discípulos, a multidão também não entendeu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Se nós folhearmos a Bíblia e formos lá para João, no capítulo 6,
nós vamos ver que a multidão correu atrás de Jesus logo após a multiplicação dos peixes, mas eles entenderam tudo errado. Eles procuraram Jesus com o objetivo de se fartar, com o objetivo de se multiplicar de pão, de peixes, de bênçãos, de vitórias, mas o objetivo de Jesus não era esse. Tanto é que Jesus despacha essa multidão. Se nós lermos essa mesma história lá em João, no capítulo 6, nós vamos ver Jesus começa o seu discurso para uma multidão de 5.000 homens, e ao final do capítulo, Jesus termina com apenas 12 homens ouvindo o seu discurso. Toda aquela multidão não conseguiu acompanhar Jesus depois de Jesus explicar claramente os seus motivos. E então, meus irmãos, passam-se 2.000 anos desde que essas histórias aconteceram, e o que me parece, o que eu vejo acontecendo por aí, é que a igreja também parece que não entendeu a multiplicação dos pães e dos peixes. E nós estamos indo aos templos, estamos indo aos grandes pregadores, estamos indo à Gospelândia, muitas vezes atrás dessa multiplicação, atrás dessa bênção, atrás dessa fartura, e não é esse o objetivo de Jesus. Não é esse o objetivo do Evangelho. Eu quero dizer para você claramente que é errado procurar Jesus para se fartar de pão que perece. É errado contribuir pensando em receber de volta uma comida que perece. Isso é errado. O que Jesus orienta claramente no texto é simplesmente ignorado. Nós lemos aqui em Marcos 6, no versículo 37, a ordem de Jesus para os discípulos é essa: dai-lhe vós de comer. Essa é a orientação do texto. É para que os discípulos partilhem o pão. É para que os discípulos transmitam um evangelho todo para o homem todo. Eu gosto muito de uma teologia que é desenvolvida aqui na América do Sul, de ícones como o pastor René Padilha, que dizem que nós devemos pregar o evangelho todo para o homem todo. E eu posso ver a base para isso aqui nesse milagre que Jesus oferece. Jesus Cristo passa a ensinar essa multidão, a alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito, mas ao cair da tarde, depois de 3 dias de pregação, Jesus Cristo percebe que além desse alimento espiritual, aquelas pessoas também precisavam alimentar seus corpos. E Jesus Cristo, então, transmite essa responsabilidade aos seus discípulos, aos seus futuros apóstolos. Ele diz assim: dai-lhe vós de comer. E, meus irmãos, essa é uma responsabilidade para a igreja que urge nesses tempos de pandemia. Nós precisamos sair na vanguarda da sociedade para alimentar, para trazer pão ao faminto. Nós vemos uma igreja que muitas vezes cai numa polarização que não é bíblica. Muitas pessoas querendo apenas transmitir um evangelho que não se traduz em coisas palpáveis, por um lado, e muitas pessoas também confundindo o evangelho com o trabalho de uma ONG, o trabalho dessas organizações não governamentais que estão simplesmente comprometidas com assistencialismo. E não é isso, o evangelho não é isso. Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O verdadeiro evangelho é uma mensagem para o corpo, para a alma e também para o espírito. Tiago já disse:
na sua carta, na sua epístola. Ele diz assim que não adianta de nada se eu me deparar com alguém carente de pão, carente de um agasalho, carente de comida, e eu disser, não, vem cá, eu vou orar por você. E eu orar por essa pessoa, abençoá-la e transmitir, e despedi-la para casa com a barriga vazia. E despedi-la para casa passando frio, passando necessidade. Não, o evangelho que salva o corpo, o evangelho que salva a alma, também é um evangelho que é salvação para o corpo, que alimenta o corpo. A mensagem de Jesus é clara quando ele traz o exemplo do bom samaritano. A mensagem do evangelho para a igreja é que nós nos revistamos, que nós tomamos uma vestimenta de bons samaritanos e saiamos por aí, alimentando pessoas no corpo, na alma e no espírito. E eu gostaria de que nós entendêssemos isso claramente. O chamado de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes não é para que nós sejamos uma igreja em que as coisas se multiplicam e atrás de simplesmente um capitalismo barato, de que as coisas aconteçam, de que a provisão venha, que a vitória aconteça, que as coisas se multipliquem, que as bênçãos do Senhor... Não, esse é o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus é que nós dai-lhe voz de comer. É essa a mensagem de Jesus. Dai-lhe voz de comer. Então, a mensagem do Evangelho é essa mensagem da partilha do pão. Essa mensagem do compartilhar. Essa mensagem do alimentar o faminto. Não é nenhum extremo do assistencialismo barato e também não é um outro extremo em que a gente só prega o Evangelho e não faz nada. Não, nós precisamos estar comprometidos com a nossa mensagem. Nós precisamos estar comprometidos com essa palavra. É urgente que a igreja do Senhor abra o seu bolso, abra as suas portas para alimentar famintos. Famintos na alma, famintos no espírito, mas também famintos no corpo. Eu gostaria que você, diante dessa mensagem, abrisse o seu coração, abrisse a sua carteira, abrisse o seu bolso para ser generoso, para ajudar aquelas pessoas da sua família, aquelas pessoas da sua rua, aquelas pessoas lá da sua empresa, que estão necessitadas, que estão precisando de uma ajuda, de uma cesta básica, de um agasalho. E que isso possa ser feito juntamente com a pregação do Evangelho, juntamente com o ensinamento que vai aquecer a alma, que vai aquecer o coração. Os discípulos não entenderam isso num primeiro momento. Mas se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Atos, na altura do capítulo 2, do capítulo 3, logo após a descida do Espírito Santo, depois que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, nós vamos ver a Bíblia dizendo que eles tinham tudo em comum. Que não havia entre eles sobra. Que ninguém tinha de mais, mas também ninguém tinha de menos. Eles traziam os seus bens, as suas posses, depositavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos sentiram necessidade de levantar diáconos para que a partilha do pão fosse feita e para que as viúvas fossem atendidas, para que os órfãos fossem socorridos, para que ninguém tivesse necessidade de nada. Então a mensagem do Evangelho para nós é essa. Que nós possamos entender essas coisas. A multiplicação é um sinal. Eu gosto muito do apóstolo João, porque ele chama os milagres de Jesus de sinais. Não são simplesmente milagres, são sinais. São sinais que estão apontando em uma direção. São placas, são outdoors, que estão trazendo uma mensagem.
O que Jesus está fazendo não é simplesmente multiplicando pães para mostrar o seu poder. Ele não está simplesmente fazendo milagres por milagres, não. Jesus Cristo está operando milagres com um objetivo. E o objetivo da multiplicação dos pães em Jesus é mostrar que ele é o Messias prometido, o Messias profetizado. Jesus Cristo multiplica pães para fazer um sinal semelhante ao que Moisés fez lá no deserto, quando o maná caiu do céu e a multidão foi alimentada. O maior significado da multiplicação dos pães é esse que diz que Jesus Cristo é o Messias prometido. É o profeta que Moisés se referiu. É aquele que Moisés profetizou. Olha, Deus vai levantar um outro profeta semelhante a mim. E esse profeta semelhante a ele é Jesus. E dentre as muitas semelhanças de Jesus e Moisés, há essa semelhança, que Jesus também alimenta a multidão, multiplicando o pão. E Jesus, então, ele esclarece sua multidão e diz mais, olha, o verdadeiro pão do céu, quem vos dá é meu Pai, e eu sou o pão da vida. E a mensagem desse texto para nós, e eu já estou encerrando, é que nós não caiamos no mesmo erro da multidão. Que nós não venhamos querer para nós simplesmente o milagre da multiplicação e nos esquecer que esse milagre está apontando não para uma vida capitalista, não para uma vida abastecida nossa, não para uma vida de conforto e de privilégios. Não, esse milagre está apontando para aquele que é Senhor de tudo e de todos. Esse milagre está apontando para o ungido, o escolhido de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. E a mensagem secundária deste milagre da multiplicação dos pães e peixes é essa responsabilidade para nós, discípulos, de repartir o pão, de compartilhar as bênçãos da multiplicação, de compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. Dai-lhe vós de comer. Que nós possamos escolher, que nós possamos ouvir Jesus Cristo dizendo para nós hoje, dai-lhe vós de comer. Eu quero terminar essa palavra com um agradecimento. Tem me emocionado bastante o que tem acontecido na nossa comunidade de fé. Eu quero dizer para você que ninguém na nossa comunidade de fé está passando fome. Eu quero dizer para você que o Senhor tem abastecido os nossos cofres. E nós queremos nos comprometer aqui com a partilha do pão. Nenhum de nós, nenhum membro da nossa comunidade de fé, nessa crise que está só iniciando, é o que nos parece, mas nós queremos nos comprometer com a partilha do pão. Nós queremos nos comprometer com a fome zero. Certa vez eu tive o desprazer de ouvir o líder de uma mega igreja dizendo que a igreja dele não fazia parte do programa Fome Zero. Mas hoje, enquanto um dos pastores da Igreja Rocha Viva, eu quero dizer para você que a nossa igreja faz parte do programa Fome Zero. Enquanto o Senhor estiver Amém. Dando em nossas mãos, nós vamos repartir, nós vamos partilhar, nós vamos compartilhar. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus traga a provisão que você necessita, que Deus traga a bênção que você precisa, mas que junto com essa provisão, que você se lembre de compartilhar. Que você lembre que nós precisamos ser bons samaritanos. Que você lembre que nós temos uma responsabilidade social. Que Jesus Cristo está comprometido
com responsabilidade social, que Jesus Cristo está comprometido com o alimentar dos famintos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus traga a provisão que cada um de nós necessitamos nesse momento, e que a bênção do Senhor nos alcance e também alcance aqueles que estão próximos de nós. Deus abençoe você, Rocha Viva, em nome de Jesus. E assim é a minha oração. Glória a Deus, pastor. Isso aí. Vamos estender a mão, vamos acolher o necessitado e Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Esse é o papel da igreja, é o nosso papel como igreja. E nós queremos isso mesmo, como o pastor Wesley afirmou, eu quero endossar. Agradecer a você que tem estendido as suas mãos, que tem sido generoso nesse tempo de escassez. Que o Senhor continue prosperando a sua vida, meu querido. E que nunca falte o pão no teu celeiro. E que também não falte semente para você semear. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos liberar os comentários aí para você ir compartilhando, amém? E nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Aleluia. Deus te abençoe, pastor Wesley. Sua casa, o trabalho de suas mãos, que o Senhor continue servindo ao Senhor juntamente conosco. É um privilégio ter o Senhor conosco, a sua família. Muito obrigado pela palavra, que o Senhor continue te usando poderosamente. Vamos adorar o Senhor. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, inclinarás seus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus por sua vida conosco, amém? Glória a Deus. Muito obrigado por estar conosco, você, sua família, todos os queridos da nossa comunidade de fé, todas as pessoas que nos acompanharam aí nesses minutos de edificação mútua nesta quarta-feira, amém? Quero deixar os avisos com os queridos. Nós estamos domingo agora às 19 horas, nós vamos nos reunir depois de não tem nem a data, que eu já perdi até a data de quantos dias tem que nós não congregamos no templo, né? Mas eu sei que já vai para mais de mês, deve estar completando já mais de um mês que nós não nos reunimos no templo, né? E por determinação, então, das nossas autoridades competentes, governo do estado e prefeitura municipal, nós vamos poder voltar às nossas atividades, abrindo as portas do nosso templo, a partir de domingo agora. Então, domingo, às 19 horas, nós esperamos você lá. Prepare a sua máscara, não é? Nós vamos ter que cumprir as determinações no decreto, que estão no decreto. Então, dentre elas está o álcool em gel na nossa entrada. Você vai chegar, você vai fazer a higienização das suas mãos e você, de máscara, é outra exigência do decreto. Nós vamos estar todos, sem exceção, não é possível participar do culto sem máscara, tá bom? Então, prepare a sua máscara, você que não tem, você que não pode adquirir, nos comunique, nós vamos estar providenciando para você, tá?
mas eu acho que é uma coisa muito simples, todos vão conseguir. Tem muita gente fabricando máscaras, né, na cidade. Se você precisar de contatos para isso, também pode nos procurar no privado, que nós temos os contatos das pessoas. Uma delas é a Keluane, né, que faz essas máscaras. Nós já disponibilizamos o contato dela também no grupo. Então, você adquira a sua máscara e vamos adorar ao Senhor. Amém? O distanciamento, né, também é outra exigência no decreto. Nós vamos estar colocando as nossas cadeiras de 2 em 2 metros, é a especificação no decreto, para que nós tenhamos esse distanciamento de uma cadeira para outra. Nós vamos organizar isso e nós vamos adorar a Deus com muita alegria, com muito louvor, com muita adoração. Eu quero convidar você para não ficar de fora desse culto. Vai ser um culto extraordinário, onde o Senhor vai nos visitar poderosamente, tá? Então não tenha medo, as autoridades estão liberando o funcionamento de todas as coisas, o comércio, os templos, então nós estamos dentro daquilo que é uma obediência. Então, obedecendo, nós somos abençoados. Então, não chegue lá sem a sua máscara, porque você vai ser impedido de entrar por causa desse decreto. Não somos nós vamos apenas cumprir as determinações de nossas autoridades. Então, quero convocar você, convide alguém. Nosso templo tem dimensões, como eu já disse, suficiente para atendermos os 30% pedido no decreto. O decreto pede que tenhamos 30% de frequência daquilo que comporta o espaço. Então, esse é um problema que nós não temos. O Senhor nos deu um espaço grande o suficiente para comportar todas as pessoas que congregam conosco sem atingirmos ainda esse número, porque o nosso templo, como você bem sabe, já congrega conosco, é grande o suficiente para atendermos isso. Nós temos 1.200 metros de área no nosso templo, então dá para colocar todas as cadeiras que nós temos com a distância de 2 metros e ficar tudo tranquilo. Na entrada, você não toque em ninguém, não tem aperto de mão, não tem ósculo santo, não tem abraço, é graça e paz. Ó, graça e paz. Até que isso passe, para a gente voltar a abraçar, a beijar, a ter o cumprimento de mão. Não teremos oração também com imposição de mãos. Nós teremos um período de abertura, louvor e adoração, e depois a ministração da palavra e oração por todos, e assim nos despediremos. Outra determinação é o que a gente já faz sempre. O horário do nosso culto é 1h30, de 19 às 20h30. O decreto está pedindo exatamente 1h30 apenas de culto, então não muda nada para nós, porque já é o que nós fazemos, né? Então, meu querido, celebre isso, continue orando pelas autoridades, continue orando pelo Brasil, continue orando pelo Distrito Federal, por Goiás e por Lusiânia, por todas as nossas autoridades competentes, para que eles continuem governando. Esse é o ensino da Escritura. Continue orando pelos médicos, enfermeiros, todas as equipes que estão à frente, né, nos hospitais, trabalhando, e continue orando para que o comércio esteja reagindo, para que a gente não tenha nenhum problema além do que já foi estabelecido por esses dias de quarentena, mas que o comércio retome. Vamos orar por isso, pelas lojas, pelo comércio, para que o Senhor esteja abençoando os lojistas, os empresários, para que o Senhor os visite em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Domingo nós temos um encontro, 19 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor. Vai ser poderoso, vai ser extraordinário ver você de novo, adorando ao Senhor, levantando as suas mãos, podendo fazer isso juntos no templo. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus visite você de maneira poderosa. Nós oramos e vamos orar, quero convidar você para nós orarmos nessa hora. Senhor, muito obrigado. Nós queremos te louvar, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos reunidos online, nessa edificação mútua. Obrigado por cada vida, por
cada pessoa que entrou, que participou, que ainda está conosco, os que não puderam fazer. Que o Senhor visite cada família, que o Senhor abençoe os teus filhos. Nós oramos pelas autoridades do nosso país. Nós oramos por cada uma das autoridades investidas, ó Deus. Como diz a tua palavra, elas são autoridades porque o Senhor as investiu de autoridade. E nós oramos por cada uma delas. Que o Senhor abençoe a nossa nação, o presidente, o Senado, a Câmara dos Deputados, todos os estados, todas as prefeituras, todas as pessoas investidas de autoridade, que o Senhor os abençoe, guarde a vida, proteja. Senhor, abençoe, ó Deus, a comunidade médica, todos aqueles que estão envolvidos na frente de trabalho, os enfermeiros, Pai, aqueles que trabalham na administração dos hospitais, que o Senhor os visite, visite cada pessoa que está hospitalizada, não apenas pelo Covid-19, mas seja qual for a enfermidade, nós oramos para que haja cura e para que o Senhor os visite. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos por cada família nessa noite, que o Senhor esteja visitando os teus filhos, prosperando, abençoando, e que haja uma prosperidade do Senhor na vida dos teus filhos, para que nós possamos continuar sendo generosos, para que nós possamos, como ouvimos a palavra hoje, doar, semear, abrir a nossa mão ao necessitado. Te louvamos e te agradecemos por tudo. E assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém? Beijo no seu coração. Fique em paz. Tenha uma noite abençoada e que o Senhor continue te guardando, você e a sua casa, em nome de Jesus. Graça e paz.